é parte do meu drive também. A educação interessa muito, mas construir uma coisa com muito impacto também. Estávamos no IC, a malta está toda em mute, e o João Coelho Borges não estava com o chat ativo. E ele escreve lá, tipo, mas este gajo vai fazer a coisa a sério e muda-se para o México, para a Suécia. A seguir ao Covid fez uma experiência grande em que decidiu experimentar durante 3 anos, mesmo a sueco, tipo, a medir sempre os resultados, só a aprendizagem digital. E passado 3 anos chegaram à conclusão que os alunos estavam a ter piores notas. Vasco Pedro Dan Babel. E ele disse-me assim, no segundo em que tu começares a pensar na decoração da tua casa, nesse dia tu tens de ir embora. O encanto de fazer VC-backed businesses, se tu vais num ecossistema, num setor com muita concorrência, a outra alternativa é cada vez que geras lucro estar a investir, e esse passo, em 20 anos não conseguiste passar à frente das pessoas que já lá estavam, não é? Qual é que tu achas que é a tua percepção para o futuro dos professores? Aqui em Founder Tales já falamos com dezenas de empreendedores que vieram partilhar as suas histórias, principalmente nos momentos iniciais. E é nestas fases que eles precisam de mais ajuda, principalmente de mentores, parceiros, para os ajudar a arrancar a sua ideia do chão. E é isso que a Laika Ventures procura fazer, ajudar os founders nas suas fases iniciais a lançarem as suas startups. Vai ao site da Laika Ventures, laikaventures.co, e percebe quem é que está por trás desta visão e como é que eles te podem apoiar. Bem-vindos a mais um episódio de Founder Tales. Hoje temos connosco Frederico Belo, que é o founder da Luca, e o Frederico mora no México, mas não vamos começar já por aí. É a nossa primeira internacionalização, não é? Acho que por acaso, acho que não. Acho que já tivemos na primeira temporada todas o Helder que vivia nos Estados Unidos. E portanto vai ser assim um episódio diferente, mas acho que vai ser engraçado. Se é a primeira vez que estão a ver isto, aproveitem também para nos subscrever. Se já vêm e não são subscritos, façam o mesmo. Deixem aí depois comentários, gostos, etc. Essas coisas todas. Ora bem, Frederico, bem-vindo. Obrigado a todos pelo convite. Estávamos a falar agora ainda antes de começar. O que é a Luca, que é a tua startup do momento, apesar de teres aqui um percurso que já passaste por milhares de sítios. Sim. E a primeira coisa que tu disseste foi: somos uma editora digital. Editora do futuro. Editora do futuro. E a percepção com que eu fiquei quando estávamos a preparar o episódio é que era uma coisa mais focada nos professores, quase tipo um e-learning ou um Moodle. Ok. E portanto, como é que tu vês essas diferenças? Sim. Boa. Então, a Luca é uma editora do futuro, no sentido em que nós cobrimos os conteúdos curriculares alinhados com o sistema curricular mexicano, do primeiro ao 9º ano, que seria a equivalência aqui no sistema português, portanto matemática, ciência, espanhol, etc. Produzimos a maioria dos nossos conteúdos com Gen AI e temos uma plataforma digital para o professor, que é um bocadinho isso que tu estavas a dizer, portanto eles têm recursos para poderem dar aulas melhores, para cobrirem todo o currículo oficial, e depois têm muitas ferramentas que lhes permitem poupar tempo, tipo corrigir um exame de forma automática, corrigir uma redação, fazer um projeto, fazer um exame, e isso tudo com AI. E depois temos a parte do professor, do aluno, que é uma experiência gamificada, um bocadinho tipo o Duolingo, em que damos visibilidade total ao pai do que é que está a acontecer. E isso sobe muito o nível de uso também da plataforma. Tem os pais como utilizadores. Sim, portanto, o sistema de educação é um bocadinho complexo e, portanto, it's hard to crack, but once you get in, it's very sticky. Então, tu tens o comprador, que é a escola, que é o diretor da escola, ou o dono, e tens que passar pela equipa de professores para te darem o ok, este conteúdo é porreiro. Depois tens os professores que usam aquilo no dia-a-dia. Depois tens os alunos, que são o outro lado da aula, não é? Do classroom. E depois tens quem financia isto tudo, que são os pais, não é? Portanto, indiretamente, isto é um passamãos de dinheiro que começa nos pais, passa pelas escolas e depois vem acabar na Luca. Certo. E portanto o que nós estamos a fazer é a disrupt um mercado enorme, que é o mercado de conteúdo. A principal despesa que os colégios a nível mundial fazem, para além de salários, é em conteúdo académico, que antigamente eram só livros, hoje em dia são livros e plataformas.
Eventualmente vão ser só plataformas. Exatamente. Nós temos uma visão bastante híbrida de que, não sei se vocês viram, mas por exemplo a Suécia, a seguir ao Covid, fez uma experiência grande em que decidiu experimentar durante 3 anos, mesmo a sueco, tipo a medir sempre os resultados, só a aprendizagem digital, e passado 3 anos chegaram à conclusão que os alunos estavam a ter piores notas, então voltaram ao papel. E a metodologia da Luca é muito, portanto, o que nós ganhamos em velocidade com AI conseguimos compensar e ter material físico também. Portanto, um colégio que trabalha connosco, e já há centenas de colégios que trabalham connosco, substituem as editoras tradicionais. Cá em Portugal seria a Porta Editora, em Espanha é a Santillana, que é uma empresa que vale vários bis, e nós estamos exatamente a disrupt esse mercado. Mas então uma escola, tu falaste em colégios, vocês estão principalmente em escolas privadas? Escolas privadas. Ok. Também há lá no México há, assim, há um lado de ensino público, ou as escolas são... Sim, gigante. 80% do mercado, vamos, tipo, se quiserem fazer um bocadinho o TAM, não é? Sim. Como é que é o TAM? A proposta de valor da Luca nesta fase inicial é o Spanish Speaking Latin America, portanto toda a América Latina excluindo o Brasil. Ok. Nós conseguimos juntar este mercado por 2 coisas. Um, pelo idioma, eles todos falam espanhol, e o segundo porque o currículo é muito parecido em todos esses ministérios da educação. Certo. O mesmo não acontece com o Brasil. E depois tens um terceiro efeito porreiro que é, normalmente, como cá em Portugal, e o que não acontece nos Estados Unidos, os currículos não mudam de estado para estado. Portanto, é a mesma coisa que nós temos um currículo diferente no Porto que temos em Lisboa. Okay. Não é? E isso no México, no Chile, no Peru, na Colômbia, não acontece. Então nós temos, em teoria, a capacidade de penetrar ou de atacar, address, um mercado que é o terceiro mercado com mais alunos dos 6 aos 17 anos. Portanto, tens a Índia, que tem tipo 300 milhões de estudantes nessas idades, depois tens a China, que tem 200 e tal, quase 300, e depois Spanish Speaking Latin America tem mais de 120 milhões. Okay. É tipo 2 vezes maior do que o mercado brasileiro. E depois tens o México à cabeça, que é o maior mercado por onde nós começamos, e depois partindo a educação em privado e público, 80%, que era a tua pergunta, 80% está no público e 20% está no privado. Para teres uma ideia, há 30 milhões de miúdos a estudar formalmente no México, tens 30 mil escolas. Portugal não tem nem 800 mil estudantes. Para teres um bocadinho a ideia do mercado. Também do mercado. Sim, e isso é só no México. Portanto, isto é só no México, sim. Depois se ainda forem para aí abaixo, ainda vão apanhar mais uns milhões. Exatamente. E então, quando tu entraste aqui, nós começámos a falar e tu estás neste momento a viver no México. Exatamente. Tu foste para lá por causa da Luca? Foi assim que aconteceu? Foi. Eu tinha feito uma viagem, tipo um surf trip com amigos em 2000 um bocadinho antes do Covid, tipo 2019. Portanto, essa foi a minha experiência com o México. Depois, um bocadinho mais à frente de contos, eu tive a sorte de fazer a expansão internacional de uma startup espanhola que se chama The Power MBA, e abrimos em várias geografias do mundo. Eu sobretudo enfoquei-me na Europa, portanto nem sequer tive muito contacto ali. Conheci tipo o country manager da empresa no México, hoje em dia é meu amigo, mas eu cheguei lá e conhecia o Oscar, portanto era quem eu conhecia. Portanto a ideia de ir para lá veio da minha vontade de empreender no setor da educação, do boom a nível de negócio, que eu achei que a partir daí podia ser possível fazer negócios muito grandes, que um bocadinho pelo meu perfil é parte do meu drive também. A educação interessa muito, mas construir uma coisa com muito impacto também, e a partir daí, passado um bocadinho, decidi mudar para o México. Ok, mas então, só para perceber, isso a nível de raciocínio, como é que foi? Tu estavas cá e pensaste, quero empreender, quero criar uma coisa com muito impacto, de preferência no setor da educação, criaste a Luca e foste para o México? Ou foste para o México e depois pensaste, ok, agora aqui dentro o que é que eu posso fazer? Ok. É a primeira hipótese. Primeiro veio a Luca, fechámos uma ronda e depois eu vou para lá. Se quiseres volto um bocadinho atrás para vos contar também um bocadinho a minha história. Eu não vivo cá em Portugal já há muitos anos. Eu tirei o curso na Nova, ali em Campolide, em gestão, e depois fiz o mestrado em finanças no IE. Em Madrid? Em Madrid, exatamente. E portanto, e desde então que não vivo em Portugal, voltei tipo 2 vezes por períodos curtos de tempo. Comecei em banca de investimento na Morgan Stanley, fiz M&A. E depois decidi que queria trabalhar em startups. Trabalhei em algumas, estive na Uber. O primeiro projeto em que tive foi uma startup que faz comparação de utilities, portanto serviços de eletricidade, telecomunicações, que hoje em dia é um unicórnio, totalmente bootstrapped. Por acaso os 2 fundadores são meus investidores. Como é que foi esse salto? Eu vou-te interromper na medida que vais contando a história. Como é que foi esse salto de passar de banca de investimento, que é super corporate, para quero trabalhar numa startup, e de repente aquilo, se calhar o dia-a-dia não era tão financeiro, digamos assim? Sim. Eu acho que uma pessoa vai-se começando a conhecer, não é? E começas a perceber onde é que o que é que gostas mais de fazer, quais é que são as partes do teu trabalho que te interessam mais, e também onde é que és melhor, não é?
Eu fui para a banca um bocado, tipo, para casa no outro dia, quando tivemos a gala da Nova dos awards, estava a contar esta história que foi, eu era aquele aluno que tinha muito boas notas, mas estudava muito pouco. E, portanto, não estava muito a pensar no que é que estava, tipo, a desfrutar da universidade. Foram os anos porreiros da minha vida. E tu chegas ali a uma altura em que o serviço de carreiras, o departamento de carreiras, tipo, convida-te, olha, queres fazer o teu currículo, temos aqui alguns serviços que te podem interessar. Na universidade lá. Na universidade, colocação em estágios, etc. Pá, e eu não dava a fazer nada de especial. Tipo, chegava ao verão e para descansar. Exatamente. E depois lembro-me de começar a ter esta conversa com a pessoa das carreiras de pá, se eu tiver tipo as notas suficientes, qual é que é assim o trabalho mais difícil, tipo o processo de admissão? E eles disseram, pá, consultoria ou banca de investimento? E eu percebi que me interessava mais banca de investimento pelo meu perfil, assim um bocadinho mais de execução. E então decidi, e pronto, e candidatei-me à Morgan Stanley. E entrei. E à medida que lá estava a coisa corria muito bem, mas a cenoura final, que é um gajo, pá, encher-se de dinheiro e estar lá se calhar 20 anos a subir o corporate ladder, que primeiro és analyst, depois associate, vice president, executive director, managing director, e depois és cada vez gerente de mais países, etc. Para mim não compensava, tipo, aquilo não me chamava muito. Eu olhava para os tipos que estavam muito acima de mim e pensava, pá, não quero necessariamente ter a vida desta pessoa. E o viver em Londres também não era uma coisa que a longo prazo me interessasse muito. Tu mudaste para Londres nessa altura? Eu comecei em Madrid, na altura reportava para o Filipe Pereira da Silva, que era o Managing Director de Portugal em Espanha, porque a Morgan Stanley não tem escritório cá em Lisboa, nem no Porto, e depois fiz o estágio e os tipos contrataram para fazer lá e tinha lá alguma equipa, a minha equipa tinha para aí 2 ou 3 portugueses. E pronto, depois eu comecei, a coisa corria bem, mas eu comecei a perceber que não era exatamente por ali, à medida que me ia interessando muito em, tipo, comecei a montar os primeiros websites meus, lancei um negócio meu assim um bocado on the side, aprendendo sobre isso, e então o meu principal critério foi esta altura coincidiu muito com a malta que estava a começar a sair de banca e de consultoria para trabalhar em empresas tipo na Rocket, e o meu requisito foi que é trabalhar numa startup onde eu tenha muito ownership sobre o negócio, tipo o chamado PNL ownership. Deem-me um país ou uma linha de negócio e meçam pelos meus resultados, não tanto porque se eu tenho a conversa certa com a pessoa certa, etc. E encontrei isso nesta empresa, na Selectra, que era uma empresa que na altura estava a crescer muito. Eles tinham um projeto muito incipiente em Portugal desde Madrid, e portanto eu chego e o meu trabalho era um bocado tipo, eles contrataram-me e tinham lá já um country manager de Portugal, portanto eu fui substituí-lo, mas ainda tive que lidar com o tipo enquanto ele lá estava. Passado 3 meses tive que o despedir, porque tínhamos uma visão muito diferente de como fazer o negócio, e correu lindamente, nós crescemos muito o negócio, e eu nessa altura comecei a ter tipo a primeira exposição ao marketing digital, a SEO, a SEM, e fascinou-me. E depois esta coisa percebi que tipo era muito mais produtivo e eficiente se eles me dissessem, pá, o objetivo este ano é faturares $500 000, a empresa fatura 0. Faz. E não interessa como, e não tens muitos recursos, queremos um projeto rentável. E os tipos perceberam, porque também não estavam muito interessados com Portugal, porque Espanha era um negócio muito grande, e então criou-me ali aquele espaço que para mim, eu continuo a dizer, eu acho que é a startup, eu trabalhei em 4, a startup com os fundadores menos conhecidos, a marca em si é menos conhecida, mas para mim de longe a melhor startup, onde eles não vão perceber porque falam espanhol, mas hoje em dia são meus amigos e são uns craques, e eu aprendi imenso com eles por essa autonomia que é um bocadinho a política que eu tento recriar na Luca. Chegamos aqui ao primeiro momento Like a Ventures, que vai ser um momento diferente em cada episódio. Vamos ter estes momentos durante os próximos episódios. E temos aqui um espaço para fazer um desafio ou uma pergunta diferente que não faríamos no episódio normal aos nossos convidados ou um ao outro, e que estejam relacionadas com AI ou startups. Neste caso, temos uma pergunta para o Frederico, que é qual é que foi a importância quais é que foram as 2 tarefas ou momentos no início da Luca em que ter uma rede de mentores te ajudou mais a seres bem sucedido? Malta, olá, aqui do México. Eu dividiria a resposta em 2 áreas principais. A primeira relacionada com benchmarking, portanto, garantir que estamos a falar com pessoas que tiveram sucesso no levantamento das suas primeiras rondas, tanto em termos de valuation como em termos do montante levantado, e falar com o máximo número de pessoas, idealmente dentro do nosso network, mas também fora, através de bases de dados públicas de que rondas é que foram feitas recentemente que possam ser comparáveis com o que eu quero fazer. E literalmente o que eu fiz foi falar com essas pessoas e ir perguntando. Às vezes a informação vem um bocado escondida, outras vezes as pessoas são mais diretas,
qual é que foi a valuation a que os investidores, a que os fundadores tinham levantado, e ir apontando num Excel e tentar aim high, não é? Então não settle pela primeira valuation que nos vem como resposta. E depois a segunda é este conceito de ter acesso ao network dos nossos mentores, este conceito de bola de neve, em que eu, se falar com uma pessoa e se pedir a essa pessoa no final da chamada para me recomendar 3 ou 4 pessoas que tenham passado por um processo de fundraising em etapa pre-seed semelhante e que ele achasse que sejam relevantes, estou a multiplicar o meu reach potencial. Portanto, diria estas duas, espero que seja útil. Abraço aqui do México. Tal como o Frederico disse, ter mentores numa fase inicial pode ser crucial para conseguir levantar a vossa startup do chão, e portanto, se isto é uma coisa com a qual vocês se identificam, vão até ao site da Leica Ventures, leicaventures.co, ou no site que está na descrição, e vejam como é que a equipa deles vos pode ajudar a passar de ideia até empresa. Tiveste em 4, foi essa, Uber? Estive aí, depois da Uber dei o salto em mobilidade e fui para uma de trotinetes. Fui empregado número 2, chamava-se Flash e depois mudou para Cirque. Eram uns cor de laranjas. Sim. E depois fomos comprados pela Bolt, pela Bird, desculpa, exatamente. E com tanto B já me confundo. E eu estava em Madrid, tipo, o diretor de expansão Mas foste nacional. empregado número 2 da Cirque? Em Espanha. Ok. Em Espanha. Eles contrataram o CEO, que era a antiga CEO do Deliveroo, uma plataforma de food delivery inglesa, e ela contratou-me a mim um bocadinho tipo mão direita dela, entre Ops, Business Development, etc. A experiência durou tipo 1 ano. Era muito comum tipo ir à Uber a buscar malta havia uns on-competes um bocado chatos, mas os gajos arranjaram a forma de dar a volta àquilo. O fundador era o tipo o Lucas Gudowski, que é o fundador da Delivery Hero. Sim. E é um tipo que fez. Aquilo era o maior Series A, que foi para começar a empresa. Eles tiveram que chamar Series A, mas era um pre-seed. Foram 55 milhões. Quando o tipo faz o exit, nós descobrimos que ele tinha metido 20 do bolso dele. E nós ficamos. E ele ficou em casa. Tipo, vendeu a empresa, acho que mais ou menos por isso. Portanto, ficou. Depois há ter que ter repartido um bocado pelos investidores que também lá entraram. E nós começámos o projeto. E foi uma grande aventura. Tipo, eram 23 empresas a competir. Nós comprámos 2 ou 3 empresas. E depois, no fim, acabámos a Lime, nós, a Bird e a Uber, que já se tinha consolidado com a Lime. E a Bolt? A Bolt na altura não tinha trotinetes lá em Madrid. E era tipo não muito forte, a Cabify é muito forte lá. Sim. E depois 3 passaram a 2 e depois pronto, os gajos começaram a fazer o típico processo de temos aqui um trabalho se quiserem na Holanda, que é onde é o corporate headquarters da empresa, e eu naquela altura percebi que foi um bocadinho o processo que eu fui percebendo que trabalhar numa indústria de impacto, mas ligado a uma startup, era algo que me podia interessar. E então comecei a procurar trabalhos em educação. Mas antes de saltarmos para a educação, isto das trotinetes é um desafio gigante, porque houve-se muitas empresas a fecharem porque aquilo não funcionou. Não é? Eu acho que já fecharam todas, menos para a Voi e a Tier. Porquê é assim tão difícil de fazer aquilo funcionar? Eu acho que tu vês a resposta no dia a dia. É um negócio muito político, não é? Tu precisas de muitas autorizações, de muitos permits, porque aquilo impacta o funcionamento normal de uma cidade, não é? Tu tens malta nas passadeiras, tens malta nos passeios, tens malta nas estradas, e portanto é muito regulado a maneira que eles arranjaram e depois é um negócio que funciona se for o chamado free float, ou seja, se tu tiveres docks, o negócio não é tão interessante porque não vais ter tanta capilaridade de trotinetes, e então aquilo começa a funcionar se for reliable para ti, para fazer o teu commuting do dia a dia. Mas se tu dependes de uma dock que está a 1 km de tua casa, vais deixar usar aquilo e vais a pé ou vais de metro, então os economics deixam de funcionar. E portanto tens por um lado esse incentivo e por outro o incentivo de regulação, o que fez com que a maioria das cidades, Madrid é um bom exemplo, pegassem na cidade, dividissem aquilo como se fosse um tabuleiro de xadrez e dissessem, vocês agora têm 3 licenças, vocês têm 5, nós na Porta do Sol, que é o destino turístico maior, onde nós tínhamos mais movimento, depois do approval dessa regulação, os gajos pegaram nas 18 pessoas, nós sentámos a uma mesa lá com o alcalde, que é o presidente da Câmara, e o gajo disse, nós temos aqui 2.000 licenças, vamos distribuir isto mais ou menos em função do funding que cada um tem. Nós ficámos com 6 licenças. Nós pedimos
estacionar 6 trotinetes. Pá, portanto, Isso não é nada. o negócio pá, sobreviveram as que tinham funding, Claro. mas não eram negócios rentáveis. Isso funciona sempre assim, tipo por distribuição? Em outras câmaras não é tipo por concurso? Imagina para quem tem que cobrar menos? É ou isso. quem... Isso. Depois eles evoluíram para esse negócio. Eu lembro que nós comprámos uma empresa em Saragossa, que é uma cidade grande em Espanha, e aí nós ficámos com o concurso todas dividido com um. Então era um negócio super rentável. A cidade de Saragossa, mas uma cidade não sei quantas vezes mais pequena que E Madrid. aí, para conquistares uma cidade, depois deve-se abrir uma war on price gigantesca, ou não? Sim, Não é assim que funciona? sim, foi tipo... Epá, era muito complicado que alguém dali saísse rentável. Estavam-se todos a matar uns aos outros. Epá, aguentaram-se os grandes, mas não porque eram rentáveis. E uma Era das... porque tinham mais dinheiro para aguentar a guerra. E depois imagino que passado um tempo, pá, eu acho que em termos de VC investment não foi bom para quase ninguém. Ok. E foi um bocado daqueles fomos, temos todos que ir atrás e, pá, e tentaram entrar muito tarde para ser demasiado caro. Eu acho que a maioria das pessoas que entrou, a maioria dos fundos cá em Portugal, eu acho que fez bem em não ter entrado. Já eram coisas muito caras, portanto justificar o investimento já era complicado. E correu bem ainda por cima. sim, e os unit economics aquilo eram porreiros porque tu tinhas um veículo de mobilidade que se depreciava há algum tempo e que eram super baratos. Tipo, a Xiaomi andava a fazer trotinetes, que era o nosso supplier ao princípio, o preço da aquisição era tipo 150 euros. Ok. Estás a ver? Portanto, meteres um veículo nesse, o payback era muito rápido. Claro. Estás a ver? Mas cada viagem eram tipo 2 a 3 euros, portanto Sim, ele pagava sim, mas depois começaram o problema dos roubos, o problema da manutenção, as trotinetes que se estragavam. Pá, nós encontrávamos no Parque do Retiro, no Lago, não sei se conhecem Madrid, trotinetes lá em baixo, e nós íamos com o GPS, estava a gajo lá de Vamos a baixo. comentar isso agora no carro. Eu tenho um amigo meu que trabalhava na Tier cá em Portugal, e a ideia que eu tenho do que ele me disse é que na altura fecharam Lisboa, tipo, o principal fator era vandalismo, porque eles todas as noites descobriam trotinetes no Rio e depois aquilo deixou de ser sustentável. Sim. E eu presumo que isso seja pior em países como Portugal e Espanha. Se caso fores para um país nórdico, os problemas são outros. Ah pá, sim, e depois experimenta no México. Eu quando comecei a Luca, pá, típica coisa de um gajo com lata, comecei a falar com pessoas, falei com um tipo, eu queria entrar no Y Combinator na altura, falei com um tipo que tinha entrado, ele tinha entrado com um negócio de trotinetes, depois expandiu para o Brasil, era a Green Scooters, e ele tem 3.000 trotinetas fechadas num armazém porque as contas não saíam. A partir do momento em que o hype dos subsídios, que não eram subsídios, não é? Venture Capital Money, acabou, e aquilo era um negócio, não dava. Porque depois tens de começar a ter malta para conseguir que as trotinetas não sejam roubadas, pessoas uma logística de recoleção das trotinetas. Foi o que nós fizemos em Madrid todas as noites, e não dá. Isso acontece em Madrid, imagina no México. Pois. E muito mais difícil depois também de gerir. Sim. Então fizeste Uber, Cirque. E depois trabalhei no The Power MBA. Ok. Eles foi foram... o tal que expandiste para o México. A empresa, isto foi na altura, a empresa começou antes do Covid, a visão da empresa era criar portanto, inverter um bocado a lógica, o business model de um MBA, que é poucos alunos muito caro, eles queriam muitos alunos pouco caro. Estás a ver? Portanto, o Primark dos MBAs. Portanto, tu conseguias MBAs por menos de $2.000, programas pré-gravados, portanto a ideia era ser online. Isto inspirou muito para o que nós fazemos na Luca. Portanto, vídeos, pá, imagina que estamos aqui a gravar um vídeo, o fundador, e depois eles convidavam malta de startups boas, o fundador da Waze, do YouTube, do Netflix, etc. E tu, como aluno, podias ter acesso a uma plataforma tipo Eat As You Go, 24/7 available, e fazias um programa tipo em 8 meses que tinha a estrutura de um MBA normal, mas depois com muita parte digital, e eles não estavam não tinham que ter a aprovação dos mecanismos que regulam o MBA, as entidades que regulam o MBA, os MBAs na Europa e nos Estados Unidos. Então aquilo tinha crescido muito, era um negócio de B2C, tinha crescido muito em Espanha. O target era tipo uma pessoa que tem um perfil no LinkedIn e que queria tipo melhorar um bocadinho os seus skills, pá, queria ter uma promoção, não estava contente, queria dar um turnaround na carreira, e eles fizeram tipo uma super comunidade, aquilo ficou viral. Cá em Portugal havia muitos anúncios, eram conhecidos pelos os gajos dos hoodies, tinham os hoodies azuis assim fortes, pá, e saturaram o LinkedIn. Aquilo depois o negócio de B2C deixou de funcionar por causa disso. Porquê? Pá, porque eles chegaram a um nível de saturação dos ads do LinkedIn que as mesmas pessoas já estavam a ver tipo 10 vezes o mesmo anúncio por dia e já não tinham por onde crescer, estás a ver? Porque investiam muito e funcionou. Qual é que foi? Tenho duas perguntas aí, que é, não sendo um MBA de uma escola muito relevante, e eu acho que pelo menos a ideia que eu tenho é que a escola conta muito no MBA, se calhar mais até do que o conhecimento. Sim, tipo a Wharton ou para Harvard. Exato. Seja o stamp que vale mais do que propriamente o que aprendes lá, ou pelo menos naqueles primeiros meses a seguir ao MBA.
como é que vocês combateram isso? Isso era um problema? Então, o posicionamento da empresa, aquilo foi fundado por 3 espanhóis. Um deles é o Hugo Areval, que é meu investidor, que é tipo um serial entrepreneur espanhol, mas também serial venture capitalist. Portanto, o gajo meteu o primeiro ticket na 20, na Cabify, tem assim uns hits grandes. A 20 era tipo o Facebook espanhol. Não sabia. Então, tipo, tem olho. E eu acho que era um conjunto de pessoas que já tinha tido a primeira experiência e o exit não lhes tinha corrido bem. Tipo, chegaram ao fim do journey e depois para eles não ficou muito. E então montaram a empresa mais numa loja de bora fazer um negócio bom, num espaço que eles achavam que era muito grande, e foi. Mas tipo, tendo cuidado em proteger a nossa participação, pá, e fazendo talvez algum secundário, claro. etc. E então o nicho que eles encontraram foi este. Era um mercado muito grande onde não havia concorrência, eram sempre as mesmas empresas a competir umas contra as outras. E depois, para combater esse problema que tu identificas, era começarem a ser fortes como employee branding e employee tipo certification e training tool. Tipo, a Google valoriza que as pessoas tenham da Power MBA pelos skills que eles lá aprendem. Então os gajos da Google começaram a dizer, pá, nós quando olhamos para um currículo que está lá da Power MBA, gosto imenso. E depois também pelo conteúdo que tu estavas a aprender em si. Portanto, o facto de tu quereres trabalhar numa startup e vinhas do Santander, teres passado pelo da Power MBA, a startup era um indicador que tu podias ter um mindset. E portanto eu acho que foi essas as duas tipo levers que tentámos empurrar. E o meu trabalho era aquele explodiu em Espanha, depois explodiu ainda mais com o Covid. Eu sou contratado por coincidência um bocadinho antes do Covid. E lembro perfeitamente, tipo, pedi tipo uma semana de férias, fui com uns amigos para Bali e tipo 20 de março, lembro perfeitamente, foi quando morreu a primeira pessoa em Portugal. Aquele tipo do Santander, certo? António Sarmento, acho. Exatamente. E pá, foi o primeiro, eu lembro-me disso. Foi fazer ski ou uma coisa assim. Sim, veio de ski de Itália, acho eu. Sim, exatamente. E nós chegámos à Indonésia. Eu estava com 2 grandes amigos meus e por cima lá. Sim, e tipo as namoradas a ligarem a dizer, pá, malta, eu não sei se fosse. Nós tipo estávamos nas Mentawai, estás a 12 horas de uma capital tipo, mas minimamente civilizada. É um voo de Jakarta de 12 horas, mais um barco de não sei quantas horas. E era um barco de 12 horas, voo de 12 horas não podia ser. E nós tínhamos internet só tipo 2 vezes por dia, estávamos sempre a surfar, havia muito pouco que tinhas que pagar cada meia hora, uma coisa assim. E tipo a nossa família e namoradas a dizer tipo, isto está mesmo perigoso, vocês tenham cuidado. E nós, pá, estamos na maior, tipo, nem sabemos, nem percebo o que é que estás a dizer, estás a ver? E depois houve um dos nossos amigos que começou a dizer, tipo, ele acompanhar as estatísticas. Ele é na altura de relações internacionais, então assim, interessava-se e ia-nos mandando o update dos mortos. E nós a pensar, pá, isto se calhar é qualquer coisa, mas não fazíamos ideia. Tivemos os voos todos cancelados de regresso, tipo, à última da hora, tipo, um amigo meu a dizer, pá, vamos gastar imenso dinheiro. E eu comecei a achar que aquilo podia ser perigoso. E então disse, pá, bora comprar um voo tipo para Lisboa já, porque senão vamos ficar aqui presos. Pá, e não nos enganámos, porque houve malta que depois ficou lá nas Filipinas, etc. Não sei se lembram desse. Sim. Tiveram que, tipo, os diplomatas e não sei quem intervir. E pronto, e a empresa explodiu tudo o que foi educação online, tipo, hit of VC money, tipo, investing in EdTech, foi aí. E qual é que era o teu papel nessa startup? Eu era diretor de expansão internacional, portanto era tipo, replica o sucesso que houve aqui noutros mercados. Portanto, o que é que isso implicava assim concretamente? Sim, então tinhas uma parte gira, aquilo era tipo trabalho de sonho para mim, porque era tinhas uma parte super estratégica que era bora pensar que países é que fazem sentido. Então que era um bocadinho o que nós fazíamos na Cirque e na Uber, que era tipo matriz de expansão, sei lá, quantos ATMs é que existem nesta cidade, a Uber está, não está, número de restaurantes, etc, mas aplicado a países, que país é que nos interessa estar. E depois a execução. Então primeiro nós fazíamos tipo um product market fit, fazer com performance marketing, com anúncios. Tínhamos uma matriz com os anúncios que funcionavam em Espanha adaptados em inglês quando fosse preciso, na América Latina não era preciso, e ver os sinais, pá, tínhamos super medido tipo qual é que era o CAC, o CPA, o CPL em Espanha, e ver se a mistura entre volume e tipo rentabilidade funcionava. Se isso acontecia, nós começámos a fazer double down com PR e depois eventualmente, passado 3 ou 4 meses, contratar equipas locais, e depois eu fazia o oversight dos PNLs de todos esses países. Ok. Ou seja, era muito marketing, performance e... Sim, era a estratégia deles, e depois, tipo, mas depois muita parte de venda. Ok. O modelo era puramente B2C, portanto venda queria dizer vender por canais digitais. Certo. E depois a parte de community começava a funcionar e isso trazia referrals e word of mouth, etc. Muito fixe. Sim. E a seguir, isto quanto tempo é que foram? Quanto tempo é que estiveste lá? Foi tempo, pouco, nem um ano. Super rápido. Foi. E o que eu achei foi que eu conheci uma empresa que é a inspiração da Luca, não sei se vocês conhecem, é Byju's. Não. Bem, para quem está a ouvir, BYJUS.
Ok. que até há 2 anos, depois o founder começou a investir o dinheiro da empresa em hedge funds, etc. E foi apanhado pelos auditores. Era a empresa de educação, a empresa foi fundada em 2009, no pico, que foi para aí 2022, a empresa de educação mais valiosa do mundo. Tipo Duolingo, a Pearson, que é a maior editora de livros tradicionais, estás a ver? São os criadores do GMAT, etc. Santillana, etc. Os gajos eram tipo market cap 10 vezes maior do que eles. Era uma empresa que levantava bis, levantou para aí, não sei, quase 10 bis de capital. Levantava tipo um bi, comprava uma empresa nos Estados Unidos, levantava um bi, comprava 3 empresas na Índia. Então cresceram tipo muito, e o que eles faziam era o que a Luca faz, mas B2C e muito focado em exam prep e tutoring. No mercado da Índia, em que tipo o household spend per capita em educação é altíssimo. Eu não sei se vocês tipo, estão a imaginar, os pais indianos, o sonho é que os filhos imigrem e tirem um bom MBA nos Estados Unidos, que tenham carreiras de sucesso. Não é por acaso que os CEOs da maioria das empresas tecnológicas são indianos. Não são indianos, mas alguns são indianos, outros de Indian background. Sim. E depois regressar e fazer alguma coisa no país, ou gerir o negócio da família, que são negócios muito grandes. E portanto há um investimento muito forte em educação. E pronto, e aquilo começou-me a fascinar. Eu na altura recomendei tipo, que nós entrássemos na Índia, nós fartámos de torrar dinheiro no The Power MBA. No The Power MBA, os gajos, mas porquê? Porque eu estou a ver tipo, estes sinais, acho que é super interessante. Acho que não estamos na idade certa, porque estamos nos MBAs e onde estou a ver é K-12. K-12 quer dizer Kindergarten to 12, que é o último ano, é tipo o 12º, exatamente. Tens K-8 e K-12, nós estamos até agora K-8. E o negócio, tipo, a aquisição super barata, a retenção gigante, porque tu tipo, fazes a aquisição de um miúdo e ele potencialmente pode ficar aos 12 anos de escolaridade contigo, na mesma plataforma. Os pais a pagar tipo top dollar, caríssimo o produto, e eu a dizer, se calhar devíamos fazer isto. E depois tipo, comecei a pensar, porque é que não faço eu isto? E porque é que não foste para a Índia? Logo, porque tinha eles, concorrência é o mercado mais maduro de educação digital do mundo. Depois, na altura em que eu levantei a primeira ronda, eu fiz o deck. A primeira ronda de Luca é feita com um deck. Nós levantámos quase 3 milhões de dólares e eu estava sozinho. Eu digo nós, mas tipo, eu sou solo founder. Hoje em dia a equipa cresceu, portanto digo nós, mas a visão era esta, era atacar este mercado com um produto B2C de tutoring e exam prep, em que os alunos, o caso de uso era, vamos estudando ao longo do ano e depois muito forte na altura vender upsells de preparação de exames para tudo, tipo o GRE, o GMAT, os exames todos nacionais. Essa era a tua primeira ideia? Essa era a minha primeira ideia e eu percebi que tu, para construir o conteúdo, quer fosse na Holanda e em Portugal, que são línguas que só se falam nesses países pequenos, ou na Índia, ou no Brasil, ou no México, ou na Nigéria, ou no Paquistão, que são países grandes, tu tens que construir 12 anos e 5 disciplinas até à primária e depois 8, e não foges muito dali. Portanto, esse investimento tu tens que fazer, mas depois faz para um mercado pequenino, o use case torna-se pouco interessante. E então o que eu fiz foi bora ver países grandes, fiz tipo uma short, literalmente tipo World Largest Country by Population, e começar a ver, depois fazer uma matriz de onde é que há muita concorrência e onde é que achava que podia haver penetração suficiente, tipo de smartphones e de internet. Estás a ver? Portanto, coisas muito loucas na Ásia que estavam alto na minha matriz, tipo, eu percebi que não. E depois descartei a China e a Índia por isso, mas também porque, por edge cultural e de língua. O hindi, eles têm 12 línguas oficiais, e eu não pesco nada daquilo. Depois estive a pensar nas Filipinas, tem alguma influência espanhola, mas pensei, vai ser completamente impossível. E então foi tipo Portugal, México e Spanish Speaking Latin America e Brasil, e depois percebi que o Brasil era super fragmentado e que havia muita concorrência. Diz-se que o Brasil em termos de educação está 10 anos à frente do resto dos países da América Latina. E então ficou México, onde não vi ninguém a fazer a mesma coisa, e essa foi um bocado a tese. Vou só dar um passinho atrás, eu não percebi como é que então saíste da outra, da Power MBA. Da Power MBA. Ou seja, saíste já para criar a Luca, foi isso? Sim, exatamente. Então eu saio e já com a ideia, mas um bocado tipo, ainda sem a estrutura feita de fundraising, etc. Tinha alguns savings. Em que ano é que saíste? Em fim de 2020. Depois nós fazemos a ronda logo assim. Ainda demorou um bocadinho, tipo, a ronda formalizou-se em 2022. Portanto, eu tive assim esse tempo, tomo a decisão.
em que era tipo, pá, vou arriscar, mas ainda não tinha tipo o backup plan de fundos, etc. Portanto, fui com o meu dinheiro, contratei um developer, que na altura chamámos CTO, para fazer a primeira plataforma, e pronto. Então foi esse o passo. Ok. E depois a partir daí começou a história de funding da empresa. E depois, interessante, fizeste um pivot. Mas antes disso, eu vou-te perguntar uma coisa que é: logo no início, no início do episódio, falaste de TAM e, portanto, que o México fazia sentido por causa de ser um mercado gigantesco. Ainda agora te explicaste a tua lógica toda e de certeza que estava no pitch quando apresentaste aos investidores. Ou seja, tu tens esse background de finanças que achas que é a tua unfair advantage como empreendedor? Não sei se é unfair, porque há muita gente que sai Sim, de mas banca, quando não eu é? digo unfair, achas que isso é o Fator diferenciador. fator diferenciador. Ou seja, as coisas, quando estás a falar para investidores, como já tiveste aquele lado, estás a falar a língua deles e achas que isso joga a teu favor? Eu estava a ver o episódio, estavas a contar o episódio Sim. do Miguel Santamar, achei curioso que ele classificou tipo os fundadores em tipo malta maluca com 22 Certo. anos que faz, ou então gajos que percebem o problema durante 10 anos e dizem tenho um edge, bora, e às vezes tipo, Exatamente. angariam dinheiro de um joint venture de alguém, etc. Eu acho que estou ali um bocadinho no meio caminho. Eu acho que não é, ele tenta pôr as coisas numa caixa, não é muito, e eu acho que ele próprio, agora com o Carbon Flex também, sim. ele próprio depois diz, não é? Que não é um expert em employee benefits nem health insurance, mas foi lá parar. Eu acho que neste caso é um bocadinho disso. Eu acho que a ronda, se tu me perguntas como é que eu consegui levantar a ronda, eu acho que foi, e ele também fala disso, o meu background tendo Morgan Stanley e tipo P&L ownership em startups de alto crescimento, dava muita segurança aos investidores. Ok. Ias tratar bem o dinheiro, pelo menos, né? Sim, e tipo, e as coisas iam ter sentido e não a ser tipo um flaring, bora tentar isto e depois está feito. E eu acho que o primeiro fundo que investe na Luca é a Hardcore, que é um dos maiores fundos de venture capital, se não o maior, da Dinamarca. Tem vários unicórnios, Travel Park, Get Your Guide, e eles vêm ter comigo. E eu perguntei, tipo, no fim, obviamente não quis pôr muita fricção ao princípio, não é? Porque não tinha nada. E eles estavam tipo super hot, bora, metemos já 1 milhão, não sei o quê. Eu na altura até lhes pedi para meter menos porque eu achava que ia entrar no Y Combinator e depois não entrei. E portanto achei que a valuation podia subir muito, então eles entraram com 250 mil euros com o safe. E depois mais à frente eles vieram para o nosso board. A Shilling também, mas isto passado 1 ano, e eu perguntei-lhes, eles disseram, epá, isso, tipo, o teu background junto com o mercado, é até quando nós tínhamos muita vontade de investir, com o terceiro fator de ser dar acesso a fundos europeus ao mercado latino-americano, que é tão grande, e nós não temos tipo founders bons a ir para lá, e tu estás disposto a mudar a tua vida para ir para lá, é assim uma combinação que não acontece muitas vezes. Portanto, eu diria que para levantar o primeiro dinheiro tipo num deck, eu acho que foram essas 3 coisas. Eu acho que as marcas tradicionais acho que dão muita confiança. Eu sei que há pessoas que são quando o Steve Jobs dizia que odiava consultores. Eu não sou consultor, e acho que sou muito diferente de um consultor. A vida em banco é completamente diferente. Tu fechas o deal e vais-te embora. E pronto, eu acho que foi esse o unfair. Então tu no deck já dizias lá que eu estou disposto a ir para o México para começarmos isto. Sim, eu por acaso tinha guardado esta para aquela vossa última pergunta, mas posso fazer já spoiler. E eu lembro-me que nós estávamos eu acho que ele não se vai chatear. Estávamos no IC da Luca para a ronda, a primeira que nós fizemos, o pre-seed. Era o maior ticket na altura da Shilling. Eu acho que ainda continua a ser, mas não sei. Portanto, eles dizem-me sempre isto: sem pressão, é só o maior ticket. E depois vem os LPs e tal, fidelidade. És tu? Sim. E eu lembro-me que estávamos no IC, a malta está toda em mute, e o João Coelho Borges não estava com o chat ativo. E ele escreve lá tipo, mas este gajo vai fazer a coisa a sério e muda-se para o México. É o Investment Committee. Ok, é tipo a reunião final. É a reunião final, já decidir. passaste pelos stages todos. Ok. E ele escreve lá. E eu na altura tipo, fiquei assim um bocado tipo, assim, minute. Não disse nada, fingi que não tinha lido. E depois no outro dia estivemos em casa dele e eu disse-lhe. E ele disse, pois, foi um bocado bruto, mas para mim era mesmo importante perceber se tu ias para lá, porque lançar um negócio do México, no México, estando em Portugal, é super complicado. E esse foi eu tinha essa guardada para a última, mas vou pensar em outra coisa. E que foi tipo, go to your market as soon as possible. Eu estava a tentar montar de cá, a minha vida pessoal não estava nada boa para ir para lá. Tu ainda tentaste cá? Eu queria ir para lá, mas tipo, levanta a ronda cá e depois não mudei logo. Tipo, fiz uma viagem, na altura, tipo, parte mais pessoal, tinha ficado solteira, arranjei uma namorada nova, a coisa não era óbvia.
E então ainda me apetecia estar cá, mas cada vez a sentir mais. Tenho de ir. De vez em quando saía, pá, tenho que ir para o México. Tá? E pá, isso, manter uma relação assim é complicado. Eu tenho mesmo que ir para o México. E isto começava a sair, e depois ele disse-me isto. E depois lembro-me que na altura o Vasco Pedro Dan Babel, que é investidor também, e ele é porreiro. Eu tento falar, já são muitos investidores, já são no cap table, já estão para aí 30 pessoas. Estão 2 fundos grandes e depois muitas pessoas, business angels com tickets mais pequenos, mas que dão tipo, fazem um aporte grande. E o Vasco diz sempre: eu nestas chamadas que tivermos, pá, acho que o mais benéfico para ti não vai ser falar de estratégia, das vendas, etc. É para saber como é que tu estás, claro, pontos pessoais que tenhamos tido, etc. E ele disse-me assim: no segundo em que tu começares a pensar na decoração da tua casa, porque um gajo que vai à velocidade a que nós vamos, tudo o resto já está a figure out, pá, porque estás em casa, tens os teus amigos, não sei o quê, nesse dia tu tens de ir embora. E pá, eu lembro-me disto me ter acontecido, estava a falar, pá, estava em casa, eu tinha levantado a ronda e pensei, pá, vou meter aqui uma televisão nova, um sofá e tal. E isso foi, eu percebi que estava muito confortável e que não podia, não é? Tinha muito dinheiro no banco e que tinha que estar lá, mas isso como que precipitou. Tipo, 2 meses depois estava do outro lado. Ele deu o paralelo da Unbabel, que acho que não sei o número de vezes que a Unbabel cresceu no segundo em que ele fechou a casa dele em Lisboa e abriu o apartamento dele, tipo, como única residência dele em São Francisco. E eu acho que isso para mim, tipo, foi aí que eu descobri que tinha que fazer um pivot quando me mudei para lá full time. Eu acho que é ou seja, foi ótimo para ti teres ido para lá, tipo, para o negócio. Sim, teve um sacrifício pessoal forte, mas que hoje em dia, tipo, as coisas found their own balance, não é? Depois fazes uma vida no México, então atrás coisas que estão do outro lado. Para casa acabei por me juntar com uma pessoa que conheci em Portugal, mas no meio destas viagens, mas viaja imenso, que é a minha namorada, mas acho que faz completamente, e sobretudo numa cultura tão diferente. Tipo, este insight que eu comecei a perceber do pivot, que ia ser difícil o B2C, etc. Depois acredito que queiram falar sobre isso. Sim. Foi isso, tipo, foi para lá, ir para lá. Eu tinha sempre essa ideia de que era muito importante, mas como não estava tipo a adiar. Claro, é natural. É natural, não é fácil. E depois, tipo, houve um dia em que comprei um bilhete e não tinha nada, tipo, sorted, e depois as coisas começam a acontecer. Tipo, compro o bilhete, logo vejo onde é que vou viver. Levei a minha cadela na altura e lá fomos. E pronto. Por acaso, curioso que estavas a contar, e eu lembrei-me de uma pessoa que fez, ou pelo menos a história que ele conta é o exato oposto, que foi o Virgílio. Foi, olha, nós investimos, mas tens de vir para Londres. E ele, está bem. E depois, entretanto, as coisas começaram a funcionar daqui do Porto e ele ficou. Pois. O da Sword? Sim. Pois, sim. Mas acho que também é diferente. Se calhar Londres ainda dá para Londres aos Estados Unidos. Estás nos 2 sítios ao mesmo tempo. É isso, sim. O México, o commuting total são 17 horas. O voo são 12, depois aeroporto antes, escala em Madrid, estás ali um dia, mais 15 dias para recuperar do jet lag. E qual é que foi a maior diferença, a coisa mais difícil que tiveste de fazer lá quando chegaste lá, ou tipo, que te habituaste entretanto, mas que foi o maior choque para ti? Em termos culturais? Sim. Vou passar mais para a parte mais profissional. É uma cultura de trabalho completamente diferente imagina que eu sou o empregado, dá-me empresa e então eu vou fazer esse extra trabalho que tu me estás a pedir, estás a ver? E então funciona tudo assim, tipo, não sei, um vendedor, estamos aqui a pensar que seria porreiro ajudares aqui um bocadinho a parte mais de gestão, não sei, seguimento de leads, automatizar a parte de contacto, de email marketing, o que seja. E ele diz, ok, então e qual é que é o aumento do salário? Porque é um tipo de trabalho diferente. Em vez de ser tipo, óbvio que vai ser o aumento salarial, faz isto bem durante 3 semanas e nós contratamos-te como manager de 3 pessoas. E encontrei muito essa cultura que está muito estabelecida. Depois encontras muita gente super válida, mas que normalmente ou trabalhou lá fora, ou estudou lá fora, ou esteve na McKinsey, ou na Goldman Sachs, ou na Morgan Stanley. Há um edge qualquer internacional e isso dificulta muito contratar talento local. A maioria das pessoas estão lá, mas fazemos tipo um reculturing forte de tipo, quais é que são as nossas expectativas. Tipo, há uma oportunidade aqui gigante, muita gente quer trabalhar, a empresa entretanto ficou conhecida no setor, muita gente a vir dos incumbents tradicionais para querer trabalhar connosco, e eu pergunto-lhes porquê que queres trabalhar cá? Porque a mim, tipo, me frena as ideias, tipo, estão sempre a pôr travões, e eu, então é para isso, mas é para trabalhar.
Estás a ver? Porque tu portavas-me o meu edge. O nosso edge contra eles é usamos AI e somos experts na parte tecnológica, mas depois, com empresas tão grandes, isso há mais. E não há outra maneira de esconder isto. O tipo da Revolut é super pouco popular por dizer isto, mas não há volta. Nós vamos ter que trabalhar como uma equipa durante mais horas durante um período de tempo. Claro. E depois os gajos que começaram mais cedo, se calhar vão ter umas vidas melhores, mais confortáveis daqui a uns tempos. E depois, obviamente, há um ESOP estabelecido e bem distribuído. Mas ESOP que é Employee Stock Options Pool, sim. Okay. E portanto, esse é o permiss. É tipo, agora vai ser um bocadinho mais difícil, mas se calhar um trabalho em que tens muito mais responsabilidade, podes estar a liderar equipas, podes ir abrir um setor novo que não existia, podes ter promoções muito rápidas, não é? O nosso CPO hoje em dia, que tem um ESOP interessante na empresa, começou como Head of Product e hoje em dia está a liderar uma porrada de pessoas. Quanto é que vocês são? Nós somos full-time 30 e depois nessas alturas de produção de conteúdo sobe a 60, que estamos nessa altura. Levantámos agora uma ronda nova para fazer isso. Mas são contractors que vêm, sim, que podem estar a trabalhar, tipo a escrever uma peça de teatro e estão a fazer isto. Sim. E vocês então, como é que foi o pivot? Portanto, o teu primeiro modelo era B2C para test prep e... Ou seja... Sim, tipo um Netflix de educação, com todo o conteúdo disponível e depois também uma parte importante de exam prep. Ok, portanto a vossa proposta de valor é nós conseguimos fazer conteúdo mais barato que as outras empresas e somos bons a vender isto porque eu tenho experiência a crescer. Não, a proposta de B2C. valor era, nós íamos fazer uma coisa que não existia. O Netflix de educação não existe na maioria, cá em Portugal, por exemplo, não existe. Tens muita coisa no YouTube, etc. Então nós vamos fazer conteúdo bom, com expert do mundo tecnológico. Certificado. Sim, com experts do mundo tecnológico e do mundo editorial. Portanto, fomos contratar muitos professores e pessoas às editoras tradicionais e depois com uma capa interessante de entertainment. Então contratámos tipo, pessoas da Netflix para fazerem os vídeos. Aquilo era sempre uma história com drama, humor, personagens, vídeos curtos e que geravam muito engagement. E que é um modelo tipo demonstrado na indústria do entretenimento, não é? Com o Instagram, com o TikTok, etc. E depois noutras plataformas de educação. E então nós íamos entrar numa categoria que não tinha um player, mas que havia três. Tipo, o Brasil tem um player muito forte, a Índia também, e na China havia uma empresa muito grande a fazer isto. Portanto, a categoria não existia e os B2B players, que vendem as editoras tradicionais, não estavam para ali viradas. Portanto, essa era a proposta de valor. Ok, e depois como é que chegaste à conclusão que o pivot devia ser B2B para as escolas? Ou antes disso, cara, porque é que percebeste que aquilo não estava a funcionar? Sim, eu acho que foi isso. Não foi tipo, bora mudar, é difícil fazer um pivot. Eu acho que uma coisa interessante é, se tu estiveres num setor muito grande, o nosso setor só na América Latina são mais de 220 bis dólares de spending, e depois fizeres tipo qual é que é o nosso addressable market mais pequeno, deixa um bocadinho, mas o TAM é esse e portanto permite dar estas voltas, permite, não é? Se estiveres num nicho, falhas, já foste. E então acho que isso é uma das coisas acertadas que fizemos, mas começámos a perceber que não, porque tínhamos muito interesse. Nós começámos com um modelo free antes de ir para o freemium. E estávamos a criar tipo 14 mil contas à semana. Então aquilo, tipo a página do Instagram estava a bombar, malta a inscrever-se todos os dias. E depois existiu uma dinâmica de mercado que aumentou a pressão para nós começarmos a ter um negócio que tivesse um path for profitability, que foi o fim das zero interest rates, o chamado zero. E eu lembro-me que tive uma conversa com a Shilling e com a Hardcore na altura, em que havia muitos sinais de que o mercado ia secar durante, havia pessoas que diziam 12, havia pessoas que diziam 18 meses. 18 meses. E nós tínhamos um modelo de B2C é caro, não é? Tu tens que financiar o teu marketing e tens pessoas que são caras, as pessoas que trabalham em marketing, em performance é um talento caro, e depois tens que fazer muitas iterações ao produto, portanto era mais tech intensivo do que um B2B que não pede tanto, e eu fiz umas contas e disse, se isto acontecer e se eu não conseguir levantar dinheiro nos próximos, a empresa vai ao charco. E então quando nós começámos a tentar monetizar, era muito difícil de fazer com que os pais mexicanos comprassem aquele serviço. Portanto, esse foi um yellow, red flag importante. Mas achas que foi o mercado não quer um serviço ou não valoriza este serviço ao ponto de o pagar, ou o vosso freemium era demasiado generoso e o extra não fazia sentido? Eu acho que nós não, ou seja, as externalidades do mercado macro, porque o mercado começou a mudar muito, não é? Os fundos secaram completamente, forçaram-nos a ter que tomar uma decisão esquerda ou direita mais rápido. Eu não te consigo garantir, e tenho essa convicção, e acho que a Luca mais à frente pode voltar a explorar o mercado B2C. Aliás, pessoas no nosso board estão super excited com isso. Eu tive que tomar aquela decisão naquela altura. O learning, o meu assumption é, no México, ao contrário de na Índia, os pais confiam nas suas necessidades educativas
aos colégios. Não eles, tipo, on top, irem a um provedor externo que não tem a reputação que eles precisam. Ou seja, não é uma decisão de consumo. Para eles é tipo, eu ponho todas as minhas fichas no colégio, pá, e sou capaz de pagar por extras, etc. Se o colégio me vender com aquela credibilidade. Agora, ainda estar a fazer reforços, pá, não. Mas o que estavas a dizer é que, como tiveste de tomar a decisão mais rápido, não pudeste explorar, se calhar, detalhes no vosso modelo freemium, ou seja, não tens a certeza Exatamente, e explorar os canais e fazer partnerships com influencers, ficámos um bocado ali a meio do caminho, estás a ver? Mas só para termos noção de tipo, nós nunca passámos por uma coisa dessas, eu às vezes tenho dificuldade em imaginar como é que será tu olhares que tu criaste o freemium, aquilo continua a ter uma aquisição brutal, mas não estás a vender muito do freemium. É lixado. O que é que salta à vista? Tipo, estás a vender, mas como é que tu percebes que não é suficiente? Ou seja, é quanto o CAC, é que estavas a vender? O CAC é muito alto. Portanto, o CAC no fundo é o teu investimento em marketing dividido pelos teus clientes, não é? Sim, CAC só para toda a gente. Cost of acquisition, cost of acquired customer. Okay. E portanto, literalmente a fórmula é o teu spend em marketing dividido pelo número de clientes. Tu podes continuar a gastar dinheiro se a parte de baixo da equação, se o denominador for aumentando, está a ser rentável. Estás a ver? Se o teu CAC for inferior ao valor que os utilizadores pagam, tens ali uma margem, não é? Isso é porreiro, mas isso já é uma segunda derivada do problema. Mas tu teres ou seja... tu podes estar a gastar cada vez mais dinheiro e nem sequer teres mais customers. E nem sequer estás a baixar. Tipo, o custo que eu preciso de adquirir para ti é o mesmo que para ti e são tipo 10 vezes o custo do produto. Portanto, eu estou, por definição, a enterrar dinheiro. Certo. Estás a ver? Não sei, para dar um exemplo mais leigo, aqueles programas que os tipos, já não lembro do nome, mas que os tipos entram nos restaurantes e começam a mudar aquilo tudo, tipo, porque dizem que os restaurantes, a maioria dos restaurantes cá em Portugal não são rentáveis, não é? Sim. É porque se tu estás a vender um bitoque, tipo, se tu somasses as batatas fritas, o óleo, o tempo do... Vamos só ao food cost, não é? E se o food cost for acima do preço que tu estás a fazer é literalmente a queimar dinheiro numa frigideira. Estás a fritar dinheiro. Não é? Literalmente, em vez de um bitoque. E ali é a mesma coisa, mas há muitas empresas, a Uber fez isso durante anos, em que, e não era só a rentabilidade, há muitas empresas que, não sei... as fintechs de tipo B2C puro, que o que fazem é cartões de crédito. Eles dão, põem cá o dinheiro, no México tens isso, 15% de short-term interest rates. Tipo, eles não vão rever aquele dinheiro, mas o que é que estão a fazer? Pá, estão a subsidiar o supply, não é? Certo. Portanto, tu precisas de users até construir uma marca, pá, e estás a pagar para as pessoas estarem contigo. Ou entra e tens um vale de desconto de 300 euros no competidor da Amazon, não é? Sim. E há aqueles também referrals que se meter 5 pessoas, damos 50 euros direitos na conta. Pronto, mas isso eu até percebo. Agora, se for diretamente, isso não precisa de ser, tipo, pois tu começas a diversificar os teus canais, a marca começa a ser mais conhecida e o CAC com o tempo é importante começar a vê-la descer. E se isso não acontece, é um mau sinal e que tu só podes financiar se tiveres muito dinheiro no banco e se tiveres perspectiva de conseguir voltar a financiar isso. Há muitos negócios que crescem B2C com base nisto, tipo, durante um tempo vamos queimar dinheiro, pá, porque há concorrência ou porque temos que educar o mercado durante um tempo. O negócio das trotinetes era um bom exemplo, mas depois há ali um ponto de inflexão. Nós não podemos esperar pelo ponto de inflexão, então tivemos de tomar uma decisão. A própria Uber também fez isso durante muito tempo, enquanto estava até dominarem o mercado, eles davam a subsidiar quase as viagens e a dar descontos a toda a gente e não sei o quê, exatamente para fidelizar os... Há N exemplos, e se tu pensares é muito complicado, e por isso é que eu acho que é o encanto de fazer VC-backed businesses. Se tu vais num ecossistema, num setor com muita concorrência, a outra alternativa é cada vez que geras lucro estar a investir, e esse passo, pá, em 20 anos não conseguiste passar à frente das pessoas que já lá estavam, não é? Eu acho que há pessoas que têm paciência, então têm um edge muito grande, mas o VC facilita isso. E então vocês fizeram um pivot e pivotaram para... Pivotámos o nosso cliente. Portanto, o nosso cliente deixou de ser a carteira do pai para ser a carteira da escola. Portanto, nós passámos a ter menos vendas e maiores. Portanto, tipicamente em B2B, eu agora, o nosso tamanho average de escola, não falando em dinheiro, mas falando em alunos, é tipo 250 alunos. Portanto, cada vez que faço uma venda estou a comprometer a escola com o pagamento de 250 multiplicado pelo meu subscription fee. Eu tenho uma questão que é, aqui em Portugal muitas das vezes quem paga os manuais escolares são os pais, ou seja, a escola diz os manuais recomendados são estes. Exatamente. E os pais compram. Sim, nós vamos lá com os nossos pais à livraria. Exatamente. No México não é assim, então. Não.
Os pais já pagam a propina e os pais pagam uma propina inicial, que é o custo de materiais, tipo, o custo dos livros, que inclui tipo a farda, se tiver farda, as canetas, não é? Sim. E depois pagam todos os meses uma mensalidade. E eles literalmente têm uma caixinha, às vezes até pode ser uma mochila, que é o custo da mochila. E tem lá os livros todos dentro. Portanto, o colégio centraliza isso e às vezes até tens distribuidores que centralizam esse processo para os colégios. E portanto é tudo mais centralizado. Esse processo então, não qual existe. é que é a grande vantagem para as escolas que são vossas clientes face a terem o modelo tradicional, terem livros normais? Ok. Então, tens uma vantagem principal, que é que nós mais advertisement fazemos, que é a Luca está a gerar incrementos académicos. Eu, se disser alguma palavra que não se diz, tipo, já não estou habituado. Não, estás bem, eu não percebi, foi o que sim. Ou seja, as notas dos alunos estão a melhorar e nós fazemos estudos, estamos a fazer um estudo como se fosse com a Católica lá do sítio, que é o TEC de Monterrey, é a maior universidade privada, estamos a fazer um estudo que agora está a indicar 28% de aumento das notas em matemática e 41% em espanhol, que é como se fosse o português cá do sítio. E portanto, o que nós dizemos sempre, no nosso marketing usamos isso, é tipo, tu compras um Tesla e o tipo diz que tem mileage de 300 km, mas depois ficou a 200 e tu querias ir ao Algarve e ficaste ali por Beja, não é? É chato. E os nossos concorrentes, nenhum deles tipo, diz este produto faz isto. E nós dizemos, tu muda para a Luca e faz isso. Portanto, este é um produto de educação, valor educativo grande. Mas não se comprometem com esse valor? Não é tipo money back, mas tipo fazemos um estudo. Eu acho que mais à frente conseguimos estar aí, mas neste momento não conseguimos financiar isso ainda. Claro. Depois o segundo é aumento da demanda, da procura que a escola tem. Existem muitos negócios escolares, a realidade cá em Portugal é igual, que sofrem de um tradicionalismo grande. A percepção dos pais é que querem começar a meter os filhos em escolas que estão já a adotar tecnologia, inteligência artificial, se for preciso, e chegam lá e perguntam, então e que livros é que vocês usam? Usamos a mesma editorial há 25 anos. Não me apetece muito. Se calhar vou para a da frente que tem a Luca. Então aí ajudamos muito. Depois o produto em termos de custo é muito acessível. Nós com produtos comparáveis em termos de uso de tecnologia somos tipo 3 vezes mais baratos, e em produtos dentro do nosso tier de preço mesmo assim somos 20 ou 30% mais baratos, mas os professores e a escola têm acesso a 30 vezes mais valor. E depois também poupamos muito tempo na gestão académica. Nós temos dashboards com métricas em que os professores em tempo real e o dono da escola pode ver o que é que cada professor está a fazer, o que é que cada aluno está a fazer, os pais também, e depois através da AI conseguimos fazer ferramentas, dar ferramentas, que hoje em dia está super na moda, estão-se a fazer muitas rondas muito grandes. Não sei se vocês conhecem uma empresa que chama-se Magic School. É uma empresa que faz ferramentas que poupam tempo aos professores, tipo corrigir exames, realizar exames, corrigir redações, identificar a pontuação e os erros de gramática, e então nós incorporamos essas tecnologias dentro da ferramenta. Para os clientes mais sofisticados dizemos que é AI, para os que não são sofisticados dizemos que tens aqui um UX UI porreiro para corrigir a tua redação dos teus alunos. Sim. Isso é bem visto, tipo, não há... Era isso que eu ia perguntar. Eu sinto que a educação... ainda pode haver um bocado o estigma de o conteúdo está a ser feito por AI, não sei o quê. Aqui é mais ferramentas tipo de uso direto dos professores, ou seja, não é o conteúdo em si. O nosso conteúdo, nós garantimos que tem o princípio e o fim do processo é por professores, nós temos uma equipa grande de professores, o meio, escrever guiões, currículos, verificar o conteúdo outra vez. Agora é um híbrido. Sim, agora com o que saiu a nova atualização do ChatGPT com Canva, tipo, os modelos que eles andam a fazer para vídeo, para nós é brutal, tipo, fizemos no outro dia uma representação 3D do sistema digestivo. Nós demorávamos meses a fazer aquela porcaria. E agora... Claro, porque era animado em 3D. Exatamente, e agora... 3 meses e um custo infinitamente maior. Sim, para tu teres uma ideia, nós com 1/3 do dinheiro que fizemos, com a primeira ronda nós fizemos 3 anos em 3 disciplinas, primeiro, segundo e terceiro, não, foi quarto, quinto e sexto para matemática, espanhol e ciências. Neste momento fizemos... até ao 9º ano para 8 disciplinas nos últimos 5 meses. Vocês quando começaram nem tinham ainda não havia, o ChatGPT não era público. Não, o ChatGPT não, nós falávamos de inteligência artificial, mas sobretudo na ótica de machine learning, de haver tipo individual learning paths, portanto tu e tu tinham respostas diferentes, a plataforma ia sugerir casos de uso. Uma das primeiras pessoas que nós contratámos
foi uma pessoa que fazia machine learning nesta empresa indiana, na Byju's. E depois o tipo acabou por se ir embora porque disse, pá, eu sou tipo um freak do machine learning e eu não estou a fazer machine learning aqui, estás a ver? Estou a fazer tech, normalíssimo. Certo. E depois, tipo, 9 meses depois, a AI explode e o gajo deve ter dito, pá, pena, não é? Porque agora ficámos com ótima relação, mais à frente pode ser que aconteça. Qual é que é a vossa, ou neste caso não é vossa, é tua, qual é que tu achas que é a tua percepção para o futuro dos professores, do papel dos professores? Porque agora já temos essas plataformas que facilitam muito a vida dos professores. Temos agora muito conteúdo que é gerado ou por AI ou verificado depois pelos professores, e se calhar os professores vão estar muito mais na perspectiva de supervisão do que propriamente de um ensino tão ativo. E na supervisão um professor se calhar trata de 50 alunos em vez de turmas de 25 ou 30. Achas que é para aí que está a ir? É que aqui em Portugal, por exemplo, fala-se muito de que vai haver uma falta de professores muito grandes, mas se estas soluções começarem a, pelo menos em certos trabalhos ou em certas... acelerar algumas das coisas que os professores fazem, eles podem ter mais tempo a ensinar e portanto se calhar já não vai haver assim uma falta tão grande de professores. Acho que esse ponto é fundamental, está a acontecer no mundo inteiro. No México há um problema gigante agora que está a ser passado no Senado de falta de professores e de média de idades muito, muito altas, portanto tendência para eles se formarem e menos pessoas estarem interessadas em entrar na base da pirâmide. Portanto, se tu com os mesmos professores conseguires, ou seja, precisares de menos professores para fazer o mesmo trabalho ou dos mesmos professores para fazer mais trabalho, precisas de menos, portanto porreiro, não é? Sim. Eu acho que aí estamos todos de acordo. Nós no outro dia estávamos numa conferência com escolas religiosas e as freiras que lá estavam diziam, então mas tu não tens medo que as relações interpessoais acabem? E eu disse, isto não são as redes sociais, tipo, isto é uma ferramenta que vai fazer com que tu faças o trabalho mais rápido e vais ter mais tempo para estar a tomar o teu café com a mãe do aluno ou explicar ao aluno o que é que ele fez mal, etc. Porque vais ser mais eficiente no teu trabalho. Portanto, eu acho que esse ponto de eficiência, eu acho que toda a gente está de acordo, que é bom. Depois tens um red flag grande que é a parte do plágio, não é? E do copy-paste, e que nós todos andamos a fazer, não é? Que não é copy-paste no nosso caso, mas nas escolas é. Eu no outro dia estava nesta festa da Nova, da minha universidade, e estava a falar com professores que tinham sido meus professores e perguntei-lhes o que é que eles andam a fazer para se proteger disso, e é completamente a visão que eu tenho. Dizes de usarem os ChatGPT e outras ferramentas de género tipo, para resolver os problemas. Pedes um essay a um aluno ou pedes um projeto de 3 meses ou uma tese, tipo, que valor é que isso tem hoje em dia, não é? Claro. Porque tipo 80% não sai da cabeça dele, não é? Certo. E nós estamos a recomendar 2 coisas. Uma é a alteração dos códigos de ética para tu estás naquela universidade ou naquela escola, portanto que isso se considera ir contra o código de ética. Portanto, se tu tiveres esse mecanismo nas coisas que tu queres, tipo, não tens que proibir para tudo, mas se for, nos exames os alunos não podem estar a olhar para o telefone e a perguntar ao ChatGPT, porque já acontece pessoas que dizem, não, mas isto é inteligência artificial, isto não são cábulas, estás a ver? E isso tipo, eu não preparei nada de antemão. Exatamente, e eu só sei usar isto melhor do que o tipo que está ao meu lado, não é? E então, mas eu não acho que as escolas tenham que ir para um caminho em que proíbam o uso, acho que é completamente inevitável. Claro. Mas teres esses códigos de conduta em que os use cases que tu permites e os que tu não permites, aos alunos que cumprem as normas, que eu acho que são mais da metade, sobretudo os pais, não é? Que não estão interessados em estar, tipo, que os alunos estejam em infringement, acho que isso já ajuda. E depois é avaliar mudar a forma como tu avalias. Se tu fazes um projeto e uma redação, tens que ficar à escola e apresentar isso. Porque aí não é a mesma coisa, não é? Tu podes convidar 30 pessoas para estar aqui e o ChatGPT não vai fazer muito. Sim. Posso-me ter preparado antes um bocadinho melhor, ter uns bullet points, mas se for uma chatice que eu estou a dizer, vai ser uma chatice sempre, não é? E portanto eu acho que isso vai dar vão-se começar a destacar pontos que cada vez são mais importantes, que é o chamado aprender a aprender, não é? Porque, por exemplo, uma startup é super importante tu teres essa capacidade de aprender coisas. Não sei, nós na Luca, eu, passado pouco tempo, tinha que montar um estúdio com malta que estava a gravar, ou vocês aqui, não é? Sim. E eu não, edição, pós-edição, e eu, como é que eu resolvi este problema? Então liguei a um gajo que fazia filmes de surf e ele explicou, há 3 pessoas que tens que ter. Um faz isto, outro faz isto, outro faz aquilo. E partir o problema e trabalhar em equipa, e eu acho que com o tempo... isso para nós é perfeito, tipo, está a haver um super change. Nós já tivemos o Covid, que foi um disruptive event, Black Swan event gigante, e agora o AI em educação eu acho que é dos casos de uso principais, em que nós até podemos mudar a narrativa da empresa de somos uma empresa da AI que está no setor da educação, que é dos setores que mais vai mudar. Claro. E portanto acho que sim. Eu não sei se, eu queria fazer aqui um paralelismo, não sei se tu conheces a Intuitivo.
que ganharam agora um prémio Sim, no no Web Web Summit. Summit, Sim, sim. sim. Eles fazem Eu não sei muito bem o que é que eles fazem. Eles basicamente são também uma plataforma como a vossa para conteúdo, só que acho que há alguns, pelo menos do que nós sabemos, há alguns pontos em que diferem a nível de visão. Nomeadamente, aquilo é mais tipo, a criação de conteúdos não é feita por eles, ou não é só feita por eles, e portanto eles permitem que os professores que são utilizadores das plataformas deles criem conteúdo e o disponibilizem para outros professores. Que já percebi que não é assim que vocês fazem. E depois tem outra coisa que é a nível de negócio, acho que funciona mais ou menos como vocês, só que vendem às escolas, só que eles usam também os professores quase como um canal de aquisição. Ou seja, tu como professor individual, exatamente. Tu como professor podes usar, não sei se até de graça, é um premium, sim. E depois podes sugerir aquilo à tua escola. Eu nem sei se o professor não ganha alguma coisa por aquilo. Já não sei. Pronto, não é? Sim. Mas o professor pode sugerir ao diretor, eles até têm um flowzinho qualquer diretamente dentro da plataforma para o professor sugerir ao próprio diretor. Com isto, eu fazer uma pergunta que já não lembro o que era. Então, acho que era as diferenças. Era as diferenças, sim, porque acho que há esses dois paradigmas, principalmente na parte da criação de conteúdo, sim, e eles completamente diferente de vocês. E eles focam-se muito no professor. Aquilo é uma ferramenta para os professores. Aliás, o motto deles é o melhor amigo do professor. Portanto, vamos facilitar a vida aos professores, exatamente porque eles têm uma vida complicada e são poucos e tal. E por isso é que no início eu achava que a vossa plataforma ia ser mais ou menos semelhante. E quando tu disseste, não, somos uma editora do futuro, foi tipo, ok, isto é um ângulo novo. É engraçado porque são o melhor amigo do professor, mas ao mesmo tempo quase que dependem dos professores ou dos utilizadores para melhorar a plataforma e criar mais conteúdo. Claro, não é o vosso caso, não é? Claro. Então nós pensámos sobre isso e decidimos, apesar de correndo o risco de, tipo, fizemos o front-load do custo agora, também tínhamos os recursos, acho que vamos criar muito mais barreiras de defensibility do negócio se tivermos o conteúdo e depois possamos fazer isto. Nós agora vamos entrar exatamente nessas duas, chama-se crowdsourcing learning, que é, já temos milhares de professores a usar todos os dias de forma muito ativa o nosso conteúdo e de certeza que têm boas ideias, portanto pôr ferramentas nas mãos deles. Primeiro vamos começar pelos quizzes e depois passar para conteúdo mais formal, vídeos, etc. Portanto, totalmente de acordo com a visão deles. E o segundo é o Product-Led Growth, que ajuda imenso a tu entrares em contacto com a escola muito mais à frente. Estás a ver? Nós neste momento temos modelos de outbound e de inbound, em que tu no outbound a primeira chamada que tens é com a secretária do diretor, depois a secretária passa-te com o diretor da parte de conteúdo, da parte académica, e depois passas e vais ao diretor final. Nós arranjamos formas dos tempos de venda serem cada vez mais pequenos, já estamos abaixo de 2 meses, que em educação é tipo unheard. Mas ter o Product-Led Growth, em que tens muita gente a usar o teu produto, e quando tu vais falar com o diretor académico, ele já tem tipo 8 professores, deixa-me falar aqui sobre eles já estamos a usar isto todos os dias, mesmo que não seja o nosso conteúdo e sejam essas ferramentas, mas acho que ajuda muito é depois teres a pata do conteúdo. Claro. Estás a ver? E portanto, totalmente de acordo, mas fomos por um caminho diferente de fazer o front-load da parte que eu penso que estrategicamente nos pode dar mais retenção, mais capacidade de subir preços e de lutar pelo TAM que não é um peanut, com todo tipo, obviamente que é um problema gigante, porque há milhões de professores, mas que se tu fores olhar para o PNL da escola, o pain point que eles têm que resolver primeiro é sourcing de livros todos os anos. Claro. Não é? Então foi um bocadinho por aí. Eu tenho mais uma pergunta, não sei se depois tens mais alguma, mas podemos encaminhar para o final. Que é, tu falaste que as escolas privadas, que são os vossos atuais clientes, são 20% do mercado total, ou do mercado de educação total. Sim. Vocês têm plano para as escolas públicas? É fácil entrar? É como aqui tens de ter um concurso, ou se for abaixo de um valor, as escolas têm autonomia? Interessa-vos sequer? Super, interessa-nos. Estamos a ver algumas startups que estão a conseguir vender coisas ao governo. E tem vindo agora algumas mega rondas de empresas que estão a vender produto ao governo, por exemplo, nos Estados Unidos, agora uma ronda gigante, produtos da AI, e eu acho que o ângulo do AI pode facilitar muito a abertura desse tipo de portas, porque tipo, todo o político quer agora ter alguma coisa a ver com AI, não é? Portugal acho que vai montar o ChatGPT português, não é? Sim, é Amália. Como é que se chama? Amália. Ok, não percebi muito bem o que é que faz, mas acho que é só um ChatGPT, é um LLM que fala português de Portugal, acho que é só isso. Mas acho ótimo. É um princípio. E lá no México são tender offers e depois tens tipo, aquele continente é bastante associado a lobbies, para não dizer outras coisas, e é um caminho que nós entendemos também, decisão estratégica, tipo, temos um low hanging fruit agora porreiro, vamos apanhá-lo todo. Vamos apanhá-lo uma percentagem interessante.
nós tendo tipo 16% do mercado mexicano, a Luca já é um unicórnio, tipo 100 milhões de faturação, e portanto, on top of that, com uma marca mais forte, consegui vender ao Estado. Claro. Portanto, esse é um bocadinho o nosso play, e temos visto muitas pessoas a conseguirem fazer isso, e uma decisão descentralizada que ajuda muito. Cada um desses 32 estados tem budget próprio, e depois são coisas muito grandes. Na cidade do México tens tipo 4 milhões de miúdos. Claro. Portanto, mesmo que vendas só a cidade do México, depois os políticos copiam-se, não é? Sim. Portanto, sim, mas Ainda por cima, se tu disseres isto melhora Os sim, resultados. e está avaliado pela esquece. Católica lá do sítio, é tipo, pá, no-brainer. Então nós queremos ter essas armas. A decisão de ter feito esta aliança com o Tec de Monterrey, que é esta universidade privada, é um bocadinho já um posicionamento para isso. Vamos ter um paper de research, como deve ser, vai-nos demorar 1 ano, já passaram 4 meses, e está a correr bem. Nós também quisemos esperar, não queríamos tipo gastar essa bala de, ok, mas quantos alunos é que tens? Tenho 1000. Estás a ver? Agora já estamos em cima, já estamos a chegar aos 12 mil alunos, portanto já é qualquer coisa. Já é relevante o número. A amostra, tipo, cientificamente já é interessante, e sim, queremos nos posicionar aí. Muito fixe. Eu não tenho mais nada. Pronto, é isso. Então, olha, última pergunta, já sabes qual é, que é o conselho que gostavas que tivesse sido dado quando começaste a tua carreira empreendedora. Tu já fizeste ali um lamiré do que é que ias dizer, mas não sei se entretanto pensaste noutro. Não, eu acho ou que se queres esse, repetir na eu mesma acho que esse do tipo move to wherever your market is, tipo, estás a pensar numa ideia internacional, ir para lá, acho que é super importante, e que muda muito, sobretudo se for quanto mais diferente é a cultura, Claro. maior pode ser a vantagem que tu podes tirar de estar fisicamente, não é? Apesar de nós termos uma estrutura remota, etc., faz toda a diferença a partir do momento em que mudas para lá. Mas tu, a maior vantagem, ou seja, tu quando foste para o México, o que tu viste a maior vantagem foi, foste às escolas falar? Foste tu lá a dizer, olá, eu sou o Frederico, tenho esta ideia? Exatamente. Comecei tipo a entrevistar pais, metia-me nas escolas, visitei, não sei quantas escolas é que eu visitei numa semana, na primeira semana que lá cheguei, e ficava lá na escola o dia todo e falava com os pais. Então, olha, mas se isto pudesse ser vendido, nunca na vida, estás louco? Nunca. E depois percebi, tipo, não é por aqui. Os pais a dizer os isso? Os pais, ou seja, para validar que a ideia do B2C inicial podia não ser boa. E depois deals grandes, o setor da educação é um setor muito de confiança, não é? Tu vendes confiança também, de certa forma, e nós já conseguimos criar uma estrutura. Eu acho que nós já passámos claramente, nós estamos a vender há 2 anos. E passámos claramente este ano a barreira do Product Market Fit, também pelo volume de faturação que chegámos. Já atingimos tipo aquele milestone porreiro. E eu acho que primeiro tu tipo, tens a ideia, foi um pivot, e depois tu demonstras que tu consegues vender. Ao princípio estava a vender um produto que quase não existia, não é? Então tu achas, sim, eu sou o fundador, gosto de vender, vendo bem, e portanto é por isso que isto está a funcionar. E depois contratas o primeiro vendedor, e ele também consegue vender, e agora já tens 4 vendedores, ou 5 ou 10 que estão a vender. Aí é quando tu dizes, é importante eu estar aqui, mas acho que já estamos agora a passar para a fase em que eu agora a parte de vendas está cada vez melhor, e já posso pensar em fazer outras coisas dentro da empresa. Muito fixe. Top. Portanto, to go to where your market is. Eu acho que sim. Esse nunca nos tinham dado. É novidade. Olha, exatamente. Para qualquer pessoa internacional que cá venha, eu acho que é porreiro. Muito fixe. Obrigadíssimo. Obrigadíssimo a vocês. Frederico, por teres vindo aqui despender este tempinho connosco. Acho que foi uma conversa muito fixe. É uma experiência completamente diferente do que tivemos até agora. Malta, se estão a ouvir, já sabem, subscrevam, deixem aí like, comentem, digam o que é que acharam de interessante aqui no episódio, se concordam com o conselho do Frederico, e vemo-nos no próximo episódio. Até para a semana.